Vamos começar do princípio. Não há um primeiro papagaio com data de nascimento, mas a história dessa ave começa há dezenas de milhões de anos, muito antes dos seres humanos existirem. Os papagaios pertencem a uma ordem de aves chamada Psittaciformes. Os fósseis mais antigos que se parecem com papagaios foram encontrados na Europa e na América do Norte e têm cerca de 50 milhões de anos. Um dos mais importantes foi descoberto na Dinamarca e recebeu o nome de Mopsita. Esse pequeno fóssil mostra que os parentes mais remotos dos papagaios viviam em florestas tropicais que, naquela época, cobriam partes da Europa. Mas o continente que realmente abraçou os papagaios foi a Gondwana, aquela massa de terra gigante que mais tarde se dividiu na América do Sul, África, Austrália e Antártida. Os papagaios evoluíram principalmente nessas regiões. Tanto que hoje a maior diversidade de espécies de papagaios está na Austrália e na América do Sul. Isso não é por acaso. Esses lugares ofereceram florestas ricas em frutas, sementes e ocos de árvores, o ambiente perfeito para os papagaios se alimentarem e se reproduzirem. Agora, o que faz um papagaio ser um papagaio? A primeira característica é o bico. O bico dos papagaios é curvo, forte e móvel. A mandíbula superior se conecta ao crânio de um jeito que permite movimento, algo raro entre as aves. Esse bico serve para quebrar sementes duras, subir em galhos e até se defender. A segunda característica são os pés. Os papagaios têm 2 dedos para frente e 2 para trás, o que chamamos de zigodactilia. Isso permite que eles segurem os alimentos como se fossem mãos, levando a fruta diretamente à boca. Mas talvez a característica mais famosa seja a capacidade de imitar sons. Muitos animais emitem sons, mas poucos conseguem reproduzir com exatidão a voz humana. Os papagaios conseguem porque têm uma estrutura chamada siringe, que é a voz das aves, muito bem desenvolvida. E eles têm línguas musculosas e móveis, parecidas com as nossas. Isso permite moldar os sons. Na natureza, os papagaios usam essa habilidade para imitar outros pássaros e até mesmo barulhos do ambiente como forma de comunicação e integração no bando. Entrando na história com os humanos, os primeiros registros de convivência entre pessoas e papagaios são muito antigos. Na Índia, há mais de 3.000 anos, os papagaios já eram mencionados em textos sagrados. Eles eram vistos como aves inteligentes e misteriosas. Na antiga Mesopotâmia, reis tinham papagaios como animais de estimação. No Egito dos faraós, os papagaios eram considerados criaturas ligadas ao sol e à renovação. Mas foi na Grécia e em Roma que os papagaios ganharam fama no mundo ocidental. Os gregos antigos chamavam os papagaios de pássaro da Índia, porque foi de lá que eles chegaram. Alexandre, o Grande, trouxe papagaios para a Europa depois de suas campanhas na Ásia. Os romanos, por sua vez, ficaram fascinados. Os papagaios se tornaram símbolo de status. Ter um papagaio que falava latim era sinal de riqueza e poder. O naturalista romano Plínio, o Velho, escreveu sobre papagaios que aprendiam a saudar imperadores. Ele conta que um papagaio foi enterrado com uma pomba fúnebre em um pequeno sarcófago, tamanha a estima que seu dono tinha pela ave. Depois da queda de Roma, os papagaios sumiram da Europa por muitos séculos. Eles só voltaram durante a Idade Média, trazidos por comerciantes árabes por cruzados que voltavam do Oriente. Na Idade Média, os papagaios eram aves raríssimas, presentes apenas em palácios e mosteiros. Monges copistas desenhavam papagaios nas margens dos livros sagrados. Já na corte de reis como Henrique VIII, na Inglaterra, o papagaio era um luxo reservado a poucos. A grande virada aconteceu com as navegações. Quando os europeus chegaram à América do Sul, encontraram uma variedade de papagaios que nunca tinham visto. Araras azuis, vermelhas, amarelas, papagaios verdadeiros, periquitos, maracanãs. Os exploradores ficaram deslumbrados. Trouxeram milhares de aves para a Europa. Os papagaios americanos se adaptaram bem ao cativeiro e se tornaram mais comuns. Não eram mais só reis e nobres que tinham um papagaio em casa. Burgueses e comerciantes também podiam comprar um. No Brasil, os papagaios sempre fizeram parte da vida indígena. Os tupis chamavam os papagaios de canindé, ara, ajuru. Eles usavam as penas coloridas para fazer cocares, colares e enfeites cerimoniais. A relação era de respeito e admiração. Com a chegada dos portugueses, os papagaios se tornaram um dos primeiros produtos de exportação do Brasil. Milhares foram levados para a Europa.
Tanto que a palavra papagaio em português vem do árabe babaga, mas foi aqui na América que ela se consolidou. No século XIX, a ciência começou a estudar os papagaios com mais cuidado. O naturalista alemão Alexander von Humboldt descreveu várias espécies sul-americanas. Charles Darwin observou papagaios nas Ilhas Galápagos e notou como eles se adaptavam a diferentes ambientes. Foi nessa época que os papagaios deixaram de ser apenas bichos de estimação exóticos, se passaram a ser vistos como objeto de estudo sério. Os pesquisadores descobriram o quanto essas aves são inteligentes. Um papagaio pode aprender dezenas de palavras, resolver problemas simples e até reconhecer formas e cores. O caso mais famoso de inteligência foi o do papagaio africano chamado Alex. Ele viveu nos Estados Unidos nos anos 1970 e 1980. Alex aprendeu a nomear 50 objetos diferentes, 7 cores e 5 formas. Ele entendia o conceito de igual e diferente e até perguntava o nome de coisas que não sabia. Quando morreu, seus pesquisadores disseram que Alex tinha o intelecto de uma criança de 2 anos. Isso mudou a forma como enxergamos os papagaios. Eles não imitam por imitar. Eles imitam para interagir, para socializar, para fazer parte do grupo. Hoje, infelizmente, muitos papagaios estão ameaçados de extinção. A arara azul de Lear, a ararinha azul e o papagaio de cara roxa estão entre as espécies mais vulneráveis. As causas são as mesmas de sempre: desmatamento das florestas, tráfico de animais, captura para servir de bichos de estimação. No Brasil, a criação ilegal de papagaios ainda é comum. Filhotes são tirados dos ninhos ainda sem penas. Muitos morrem no transporte. Os que sobrevivem passam a vida em gaiolas pequenas, longe do bando, longe do voo. Mas há esperança. Projetos de conservação em vários países estão devolvendo papagaios à natureza. No Brasil, o projeto Arara Azul, no Pantanal, conseguiu aumentar a população da arara azul grande depois de décadas de queda. Criadores legalizados também ajudam, desde que sigam as leis. E o conhecimento mudou. Hoje sabemos que papagaio não é enfeite. Papagaio, que fala dentro de uma sala de estar, é o mesmo que voa livre sobre a floresta amazônica ou sobre os bosques da Austrália. Conhecê-lo é mais do que saber sua origem. É entender que sua história se mistura com a nossa e que o futuro dele depende do quanto a gente escolhe proteger, em vez de apenas colecionar o que a natureza levou milhões de anos para criar.